Boa noite. Que nós possamos estar conectados com os nossos mentores nesse momento, nossos amigos da espiritualidade, dessa dimensão muito próxima que está aqui. Aliás, eu vou pedir inicialmente para que vocês façam um treinamento, para que depois vocês ampliem esse treinamento em casa e aprendam. Quem já conecta, tudo bem, mas aprimorem a conexão com a espiritualidade. Então, fechem os olhos um pouquinho, fechem os olhos e se desliguem do som e entrem em contato com a sensação que o corpo traz de que tem alguém do teu lado. Entre em contato. Tem alguém na tua frente, alguém do teu lado, alguém atrás. Entre em contato com essa sensação. Isso. Vai sentindo, independente. Nesse momento você sabe que você está rodeado de pessoas. Então, de olhos fechados, aguce essa sensação. Aguce, perceba. Isso. Essa sensação aqui para que você depois, isso. Pode abrir os olhos. Podem abrir os olhos. Isso. Quando vocês estiverem sozinhos em casa ou no ambiente, se vocês quiserem fazer a conexão, a sintonia com o mundo espiritual que está ao vosso redor, vocês podem usar essa percepção. Que agora vocês estavam de olhos fechados, vocês sabiam que tem alguém. Então, é como se ficasse treinando. Eu sinto que tem alguém aqui do lado. E aí, quando fizerem a conexão, a sintonia, fechem os olhos e entrem em contato com a espiritualidade. Amiga, sempre peço o mentor, um amigo espiritual, um familiar que pode estar vindo ajudar. Para a gente ampliar a nossa sensibilidade dessa percepção no mundo espiritual. Nós somos, digamos assim, testemunhados, existe uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Eu costumo dizer que nós vivemos quase um Big Brother de outra maneira. Por quê? A espiritualidade está o tempo todo. Eu acho que só eles não entram no banheiro, de vez em quando, alguns, mas o tempo todo eles estão junto conosco, testemunhando, observando. A proposta de hoje foi falar sobre o perdão como uma gestão de inteligência emocional. Então, várias coisas aqui. Inteligência. O que é inteligência? Digamos que nós temos 3 tipos de inteligência. A inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. A inteligência cognitiva é aquele teste que você faz do QI, né? Para você saber qual é o teu quociente de inteligência. E para que serve a inteligência? Como é que você usa a inteligência? Inteligência é a habilidade de você resolver problemas, desafios, dificuldades. Então, a gente desenvolve a inteligência independente da cultura. Então, tem pessoas que não tiveram a oportunidade, por exemplo, de estudar. Falar, eu não sou inteligente porque eu não estudei. Leve engano. Tem pessoas que nunca estudaram e têm uma inteligência muito aguçada. Então, a inteligência cognitiva, claro que ela pode ser aperfeiçoada à medida que a gente vai nos bancos escolares, estuda, e aí a gente vai desenvolvendo essa questão do cognitivo. A capacidade de resolver problemas cognitivos. Mas, na década de 60 para cá, o Dr. Daniel Goleman identificou que mesmo pessoas de altíssima inteligência cognitiva, de QI, não tinham bons resultados na vida. Não tinham, muitas vezes, prosperidade, não tinham bons empregos, não tinham família e eram pessoas inteligentes. E por quê? Essas pessoas são muito inteligentes, por que essas pessoas não resolvem os problemas? Por que elas não têm prosperidade? Por que elas são, por exemplo, corintianas? Que é um problema sério de inteligência. Desculpa. Então, eles perceberam que tinha um outro tipo de inteligência. E aí eles desenvolveram a inteligência emocional. Isso na década de 60. Até hoje, ele estuda e traz para a gente muitas coisas interessantes nisso. Então, muitas vezes, pessoas com inteligência emocional não tão inteligentes cognitivamente, mas elas têm melhor resultado, mais sucesso, mais saúde, mais prosperidade, vivem melhor com família, porque tem inteligência emocional. De uns anos para cá, no ano 2000 mais ou menos, começou-se a falar da inteligência espiritual.
que eu entendo que ainda não alcança o que realmente é inteligência espiritual. Então, a Dana Zohar, uma neurocientista, psicóloga americana, começou a desenvolver e falando que existe a inteligência, o QS. Então, o QI, quociente de inteligência intelectual, o QE, quociente de inteligência emocional, QS, quociente de inteligência espiritual. Mas quando você estuda, ela vai falar que o que ela fala? De valores, né? de como você se coloca na sociedade. Então, na minha opinião, ainda não é uma inteligência espiritual, como, por exemplo, nós podemos aprender aqui no centro. Muitas vezes somos atendidos aí pelas entidades que nos dão amplitude de percepção do problema. Olha, tua dificuldade está ligada, por exemplo, a uma vivência passada. Ou você está com uma dificuldade porque a tua sensibilidade está aumentada e você não está percebendo o campo de interferência mental, o campo de interferência emocional. Você está sendo obsidiado, como a gente fala, você está tendo influências. Essa percepção, então, ela parte, na minha opinião, de a verdadeira inteligência espiritual. Esse conhecimento que a espiritualidade está do nosso lado. Levanta a mão quem tem cadeira vazia do lado para o pessoal que está lá. Ó, tem duas ali, ó. Então, esse desenvolvimento. O que nós estamos aqui? Uma das questões que nós estamos aqui é para desenvolver a nossa inteligência espiritual. Isto é, a capacidade de resolver questões na nossa vida que tem o cunho espiritual. Mas se eu não sei nem o que é isso, eu tenho dificuldade de desenvolver. Então, a proposta é que vocês também estudem, porque ou a doutrina espírita, ou a nossa querida Umbanda, busca estudo. Então, a gente precisa estudar, ler livros espíritas, ler o livro dos espíritos, que ali tem muitas respostas. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não entendo disso. O livro dos espíritos é um livro científico. O livro dos espíritos é um livro científico. 1000 e tantas questões, e ali qualquer coisa que você gostaria de perguntar, Kardec já perguntou para os espíritos. E quem respondeu foi um conluio de espíritos de alta superioridade que trouxeram respostas. Respostas na medida da possibilidade daquela época. Claro que hoje já tem uma ampliação. Hoje nós já temos mais livros escritos, mais livros psicografados. A proposta de hoje, então, é falar sobre o perdão. E por que eu escolhi falar sobre o perdão? Porque se eu olho mediunicamente aqui, por exemplo, e eu não identifico ninguém com mágoa. É complicado, porque não tem ninguém magoado aqui na sala. E como não tem ninguém magoado, a gente vai falar de uma coisa rara, né? Alguém tem mágoa aqui, eventualmente? Ou conhece um vizinho que tem mágoa? Não, né? Então, falar de coisas raras é mais difícil. E por quê? E por que o perdão é tão importante? E por que o Cristo fez questão de nos orientar para perdoar? Então, vou falar que seria uma gestão, vou falar de gestão de energia. Então, como médico, eu identifico que qualquer doença que nós tenhamos, qualquer dificuldade que nós temos de relacionamento, qualquer doença conosco mesmo, qualquer problema, está baseado no nível de energia. Energia vital. Quando eu falo energia vital, todo mundo entende o que é? Energia que dá vida. Energia que faz com que a gente esteja encarnado. Quando termina a nossa energia, a vitalidade, a gente desencarna. Por isso que a gente percebe muitas vezes uma pessoa de idade, parece que vai esvaindo energia, acabou a energia, ela passa para outro plano. Algumas vezes, isso já aconteceu algumas vezes, pessoas estão em hospital, mas a família tem tanto apego, que coloca tanta energia que a pessoa vai definhando, mas não consegue desencarnar. Muitas pessoas, quando recebem, por exemplo, um passe no hospital, esse passe ajuda a pessoa a desencarnar, porque até para desencarnar, nós precisamos ter energia. Né? Eu costumo dizer que são os parteiros do além. O parteiro do além vai no hospital, a pessoa morre, não morre, desencarna, recebe uma carga de energia para ter força para sair do corpo e fazer a passagem. Então, basicamente, nós podemos entender que qualquer dificuldade que nós tenhamos, a nível do nosso organismo, a nível das nossas emoções, está baseado na energia, gestão de energia. Ora, quando eu tenho, então, uma perda de energia ou uma má gestão da minha energia vital, eu posso ficar doente.
Por isso que é quase um ato popular, o pessoal fala, mágoa traz doenças. O câncer vem das mágoas, as doenças vêm das mágoas. Então, uma mágoa, o que é uma mágoa? Você pode separar a palavra e falar, mágoa é uma má água. Má água, água parada. Se você na rua encontra uma água parada ali, uma poça, se deixar aquilo, o que acontece? Acaba infectando, acaba ficando cheio de vibriões, de bactérias. Então, toda mágoa é uma água parada no nosso organismo. Então, se você tem uma mágoa, você tem em algum local do teu corpo uma água parada. E nós somos 70% de água. 70% de água. Então, imagine. E Rubens, por que uma pessoa, então, vai desenvolver, por exemplo, um câncer no pulmão, outra vai desenvolver um câncer no fígado, outra vai desenvolver um câncer no intestino? Porque, dependendo da fragilidade da pessoa, dependendo do tipo de conflito, do tipo que magoou, essa água parada vai se localizar em determinado órgão. E por quê? Por que uma pessoa faz um câncer de intestino? Porque o câncer de intestino veio para resolver a mágoa, para resolver a questão do conflito. Olha que interessante. Toda doença vem da alma. Nossa alma instala as doenças para que a gente possa resolver questões que nós não conseguimos resolver de outra maneira. Então, como se fossem, imagina o gás, imagina o vapor da água. O vapor é o mundo das ideias, o mundo dos conflitos mentais. Se você não resolve isso, vai esfriando, vai virando líquido, o líquido vai virando as emoções. Se você não consegue resolver nesse nível das emoções, solidifica. Por isso que a gente fala, você somatizou, que você jogou para o físico aquilo que você não conseguiu resolver ainda no mundo das ideias. Então, tudo vai começar no mundo das ideias. Por isso que os nossos pensamentos são os nossos principais geradores de doenças. Vou repetir, anote mentalmente. Os nossos pensamentos são os principais geradores de doenças. E quando, então, você recebeu uma mágoa? Pense um pouco. Provavelmente todo mundo aqui já passou por uma situação onde se sentiu ofendido por algum nível. Você também já? Olha só. Todo mundo já se sentiu ofendido. Então, eu vou fazer uma diferença para vocês entre ofensa e agressão. Alguém saberia me dizer a diferença entre ofensa e agressão? Alguém já pensou para pensar? Você não vale, eu já te expliquei. Alguém já pensou nisso? Qual a diferença entre ofensa e agressão? A agressão, se eu sofro uma agressão, eu sou um passivo na história. Isso é algo, a pessoa vem e me agride, me dá um tapa. Me dá um tapa na cara. Então eu entro com a cara, a pessoa entra com a mão. Então aí eu não participo passivamente do processo. Para que eu me sinta ofendido, eu preciso estar ativo no processo. Vamos explicar isso aí melhor. Então, a agressão é passiva. Nesse caso, eu sofri agressão. Eu não participei do processo. De uma certa forma, eu posso até ter participado, mas eu não participo. A ofensa, eu só fico ofendido se eu ativamente aceitar a ofensa. Como é isso, Rubens? Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu estava lá na clínica e chegou o carteiro entregando umas cartas e estava lá, ele entrou, a gente conhece ele, toma um cafezinho aí, peguei, comecei a abrir os envelopes e ele me trouxe uma conta de luz. E eu fui abrir a conta de luz, quando eu abri a conta de luz, eu fiquei ofendido. Fiquei ofendido com a Eletropaulo, eu fiquei, pelo amor de Deus, tinha triplicado o valor que eu pago mensalmente. Eu falei, na hora, já fiquei muito mal. Eu falei, o que é isso? Que absurdo. O que vocês estão pensando? A Eletropaulo, essa coisa toda. Só que, graças a Deus, eu acho que eu fui intuído, eu olhei um pouquinho melhor. E quando eu olhei um pouquinho melhor a conta não era minha, era do vizinho, que tem um bar lá, que fica 24 horas, de noite, etc. E tal.
Aí, na mesma hora, eu desmagoei. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha recebido uma encomenda que não me fazia respeito. Vocês entenderam? Imagine que eu não tivesse visto. Eu ia pegar, eu ia pagar essa conta, e depois que eu ia perceber que não era minha, eu ia pedir ressarcimento. Imagina a história como vai longe. Então, antes de pagar a conta, presta atenção, anote aí. Antes de pagar a conta, identifique se a carta é para você. Identifique-se se o envelope é para você. O que eu quero dizer com isso? Digamos que alguém chegue para mim e diga o seguinte: Rubens, você é desonesto. Nesse momento, eu tenho duas opções. Eu olho para mim e pergunto: eu sou desonesto? Se eu entender que eu sou desonesto, não vai ser uma ofensa, vai ser uma verdade. A pessoa só está falando uma verdade. Eu sou desonesto, está falando, eu vou aceitar aquilo. Por que eu vou me magoar se a pessoa está falando uma verdade para mim? Agora, se eu pensar, falar, pera um pouquinho, eu sou desonesto? Eu não sou desonesto. Então, muito provavelmente, essa pessoa que está falando isso, ela está mudando o endereço. Isso significa o quê? Na psicologia, e nós temos psicólogos aqui que podem ajudar, eu posso mentir sozinho. Na psicologia, isso chama projeção. Alguém já ouviu falar? Projeção. Como tem projeção aqui, está vendo? Projetado aqui o tempo. Projeção, o que é? Eu olho para a pessoa, olha para mim e vê em mim uma outra pessoa. E mistura isso na cabeça. E aí ela acaba jogando para mim uma coisa que ela está vendo, mas que ela está projetando uma outra pessoa. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha namorado uma pessoa de barba que era desonesta. E aí depois da convivência comigo, ela olha para mim e fala, você é desonesto. Por quê? Porque ela está fazendo uma mistura de que todos os barbudos são desonestos. É verdade? Todos os barbudos são desonestos? Não, não é. Mas na cabeça dela, traumatizada, ela faz a projeção e entende nesse sentido. Se eu aceito essa projeção, é como se eu estivesse pegando aquela conta de luz, aquela conta lá, estivesse pagando a conta. Tem gente pagando conta de mágoa há 30 anos. Tem gente pagando que a pessoa foi ofendida, ela aceitou a ofensa que não era para ela. Está pagando a conta. E o que acontece? Quando você fica, então, aceita a ofensa, então você aceitou a ofensa. Você acaba naturalmente colocando uma mágoa, que é uma má água. Então, o primeiro convite é assim, revejam todas as situações de, eventualmente, pessoas que vocês se sentiram magoados. Porque, muitas vezes, a pessoa que magoou ainda até fez alguma coisa, mas também fez como sagitariano, que nem eu. Eu não entro em loja de cristaleria de jeito nenhum. E se eu entro, minha mulher fala, segura a mão aí, põe no bolso, porque sagitariano vai derrubando tudo, quebrando tudo. Sabe, tropeça aqui, bate lá, quando vê, acaba... Então, eu nem entro na loja de cristaleria. E tem um outro sagitariano lá que sabe bem o que é isso. Então a gente precisa tomar atenção, porque eu posso estar guardando coisas que não me interessam, guardando água parada, mágoa parada, e o que acontece? Não deixando fluir. Essa palavra é importante, hoje em dia o pessoal fala muito, importante, flow, fluir. A vida vai fluir muito melhor quando a gente faz alguma coisa que é liberar mágoas. Liberar mágoas tem um sinônimo. Qual é o sinônimo de liberar mágoas? Perdoar. Só que quando você fala de perdão, o que a gente entende na nossa sociedade, fala assim, eu vou fazer um favor para a pessoa, eu vou perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa nem sabe o que fez muitas vezes. Aquilo passou, ela estava lá perturbada, e aí você continua carregando a mágoa. Ela não. Então, o magoador, né, como você fala, quem apanha lembra, quem bate não lembra. Não é assim que a gente brinca? Né? Então, a proposta é, também, quem apanha precisa começar a rever se apanhou e por que apanhou.
Por que você aceitou? Por que você participou daquilo? Se você começar a reavaliar, e, bom, tudo bem, primeiro ponto, então, de uma certa forma, a conta não era para mim, foi uma projeção, tá bom. Ah, mas digamos que, bom, tudo bem, a pessoa realmente falou para mim, ela quis me magoar, ela tinha esse interesse, essa intenção, ela é assim, tá bom. Então, vamos rever essa situação. O que eu entendo? Quando eu perdoo, eu me libero. Eu vou explicar de uma forma materializada como funciona essa questão. Eu vou pegar alguém para ajudar aqui. Você pode ajudar aqui? É, claro, barba com barbudo se entende e tal. Eu quero representar aqui. Como você chama? Paulo. Paulo, eu vou pedir para você segurar a cadeira. Segura a cadeira. E essa tá leve. Vamos imaginar, segura firme, tá? Que essa aqui é uma mágoa que o Paulo tem. O Paulo tem uma mágoa, tá? E eu magoei ele. E ele então está carregando a mágoa. Tudo bem? Você que está carregando a mágoa, né? Então, muitas vezes as pessoas até ficam em cima, querem sentar em cima da cadeira que carrega. Tem gente que carrega cadeira, tem gente que carrega banquinho, tem gente que carrega sofá. Tem gente que fala, carrega uma mágoa há 30 anos, com orgulho, como se fosse uma coisa boa, carregar, né? Só que eu vou perguntar para o Paulo, Paulo, desse jeito assim, você acha que dá para se alimentar bem? Não. Você acha que dá para amarrar sapato? Não. Você acha que dá para fazer algumas outras coisas assim com a namorada? Dá para fazer? Não. Então, a mágoa costuma atrapalhar bastante a vida da gente. Não sei se vocês estão entendendo. Muitas vezes, a mágoa é tão pesada que começa a ter dor nas costas. Alguém tem dor nas costas? Agora ninguém vai falar, né? Lógico, né? Costuma travar a coluna, claro, dependendo do peso. Só que o Paulo começou a pensar o seguinte, primeiro, o que o Rubens falou talvez não era para mim, ele confundiu, porque ele lembrava uma pessoa lá, eu falei, houve uma projeção, ele começa a pensar assim. Segundo, ele começa a pensar o seguinte, será que o Rubens não estava aquele dia perturbado? Perturbado, o que é perturbado? No Evangelho está lá, muitas vezes as pessoas que te ofenderam, elas podem estar sendo envolvidas, podem estar tendo envolvimento espiritual para ocasionar isso. Então, eu, naquele dia, estava obsidiado. Eu só fico uns 360 dias por ano obsidiado. O resto, eu fico mais tranquilo. Então, não dá para saber quando eu não estou obsidiado. Eu só pergunto para minha mulher, ela fala 360 dias por mês eu estou obsidiado. Se eu estou obsidiado, eu não sou mais eu mesmo sozinho. Quando eu falo obsidiado, todo mundo entende aqui? Obsidiado é sobre interferência espiritual. E essa interferência espiritual, antigamente, o pessoal... Tá bom aí? Tudo bem? Tudo bem? O pessoal antigamente chegava no centro assim, né? Porque estava com encosto, né? Estava pesando, dava para ver o espírito sentado. Hoje não. Hoje é WhatsApp. O espírito manda um WhatsApp para a tua mente. E você, daqui a pouco, você está pensando umas coisas e não sabe nem o que é. Ou manda um e-mail para a tua caixa de e-mail mental e você abre essa caixa de mental e contamina todo o teu sistema. Depois você não sabe o que está acontecendo. Hoje a tecnologia do outro lado, vocês não têm ideia. Tecnologia de ponta, inteligência espiritual do mundo espiritual negativo e inferior. Opa! Aí o Paulo começou a pensar. O Rubens estava perturbado. Segundo, o Rubens fez uma projeção. Se ele começar a fazer esse raciocínio, o que pode acontecer? Você começa a achar, lembrar que eu estava obsidiado, que fiz uma projeção, e que tudo que eu fiz aquilo lá, então, talvez até, né, um espírito queria te atacar a mim. Como é que fica o raciocínio em cima disso? O que vocês acham? Será que ele pode se liberar da mágoa? Né? Então, fica aí. Ele libera da mágoa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem saiu ganhando nessa história? Eu ou ele? Em termos de peso, em termos de poder amarrar sapato, em termos de poder se aproximar. Quem? Ele. Então eu tenho uma conclusão que o perdão é egoísta. Só quem perdoa é que ganha. Vibratoriamente o outro pode ganhar. Mas quem perdoa é que sai ganhando. Obrigado. Uma salva de palmas para o Paulo. Que me perdoou rapidamente, vocês viram? Olha então, olha como a gente muda. A gente pode mudança. Como assim, Rubens? O perdão é uma coisa egoísta.
Porque só eu saio ganhando quando eu perdoo. O outro, às vezes, nem sabe que eu perdoei. Às vezes você encontra a pessoa que você perdoou 30 anos depois. Fiquei magoado com você 30 anos. Ele fica olhando, mas o que eu fiz? Nem lembra, porque estava perturbado, estava obsediado, ou estava confuso. E aí, eu costumo brincar, se as pessoas dizem, Rubens, você é bonzinho? Eu falei, não sou bonzinho. Nós temos que ser inteligentes. Porque quando eu perdoo, não importa o que fizeram comigo, quando eu perdoo, eu me livro do peso, eu me livro da água parada, eu me livro da possibilidade de não fluir minha energia, eu me livro de uma doença. Então, quem mais sai ganhando é quem perdoa. E o perdão, por isso que perdoa em 7 vezes 70. O Cristo já sabia, ele já sabia neurociência, já sabia PNL, já sabia tudo. Fala, perdoa que é melhor para vocês. Sai desse processo, porque essa água parada aí vai te trazer doença, vai trazer problema. E agora eu quero trazer uma das que eu entendo as maiores dificuldades de perdão. Porque eu fiquei estudando perdão, fiz um e-book de perdão recentemente, e eu tive provavelmente foi uma intuição mesmo. Qual é a situação mais difícil de perdoar? O que vocês acham? Qual a situação que é mais difícil de perdoar? Qual que é? O que vocês acham? A mais dolorosa, a mais difícil, que aí as pessoas adoecem mesmo, têm dificuldade. O quê? Traição. O que vocês acham? Eu considero o mais difícil de perdoar. Tem gente assim, lá, né? Então vamos falar um pouco sobre o aspecto da traição. Então, a traição o que significa? A gente tem vários tipos de traição, né? Traição de amizade, traição de sociedade e a traição do casal, que é uma das mais dolorosas que existe. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, todo casamento é alquímico. O que quer dizer um casamento alquímico? Para você casar com uma pessoa de verdade, para você ter mesmo uma união, você primeiro precisa casar com você. Se a gente não está casado com a gente mesmo, a gente está colocando no outro uma parte nossa. Então, de novo, eu estou projetando. Então, quando você tem um relacionamento de dependência, é porque você não casou com você primeiro. Então, eu proponho, você quer ter um bom relacionamento? Primeiro, case com você mesmo. Primeiro, mergulhe em você, para que você fique muito bem com ou independente de a outra pessoa. Primeiro, o casamento alquímico, casamento com esse mesmo. Bom, se eu entendo que existe um casamento alquímico, eu estou casado comigo mesmo, estou casado com outra pessoa. Enquanto eu tiver esse compromisso, e a palavra é compromisso. A palavra é compromisso, né? Eu tenho um compromisso. Não importa que eu casei na igreja, na Umbanda, não casei no lugar nenhum, não importa. Você fez um compromisso de viver com outra pessoa. No compromisso, você então está compromissado. Você tem um compromisso com outra pessoa de, no mínimo, fidelidade. E por que existem as traições? Então eu vou trazer para vocês um raciocínio, para a gente pensar. Quantas vezes você já teve sobre a história que a traição... Aí tem um ditado popular, que a gente vai mergulhar nisso, que quem trai, se trai. Quem trai, se trai. Então eu estou me relacionando com uma pessoa. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de me relacionar com outra pessoa. Tudo bem? Enquanto eu tivesse compromisso e eu mantivesse esse compromisso, tudo bem. Mas quando eu, de repente, não sinto mais esse compromisso, se eu não sentir mais que eu tenho esse compromisso, eu não estou mais me relacionando com a pessoa. Eu posso estar morando no mesmo lar, compartilhando tudo, mas o compromisso meu com a pessoa acabou. Então, se eu não tenho mais compromisso, e esse nível que eu estou falando de compromisso, é compromisso vibratório, energético, afetivo. Imagine que você teve um namorado, teve uma namorada, e vocês se separaram. Depois de um mês, você começou a namorar uma outra pessoa e a outra começou a namorar outra pessoa. Tudo bem. Então, vocês estavam separados e começaram a ter namoro. Isso é traição? É ou não? Não. E se você olhar dessa maneira, quando há traição, já existe a separação. Por quê? Quando existe a separação, já houve a separação interna, compromisso com a pessoa mesma. Ela não tem mais o compromisso, por isso que ela, então,
entre aspas, vai buscar outro tipo de compromisso. Pode ser que os dois não tenham mais esse compromisso. Aí terminou o relacionamento, e aí cada um vai ver a sua vida, mas ainda vivem em comum, em conjunto, com as dificuldades que temos, sabemos. Então, quero que vocês repensem. Quem foi traído precisa pensar assim, bom, o que aconteceu? Já havia, de certa forma, terminado o compromisso, e como terminou o compromisso, eu só estava de corpo presente no relacionamento. Eu não estava de corpo e alma. Está muito complicado o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Então, mas a pessoa me traiu. Então, ela traiu o próprio compromisso dela. Então, ela rompeu e ela, então, tirou o compromisso. Já não existia mais esse compromisso. Então, ela foi buscar. Mas eu ainda tinha um compromisso meu com ela. E tudo bem. Em teoria, claro, não vou dizer aqui que a gente vai ficar contente e alegre quando acontece isso aí. Mas na análise de uma inteligência emocional, eu começo a pensar, bom, eu continuo com compromisso. Como eu casei comigo mesmo, a pessoa não tem mais um compromisso comigo, eu posso ter um compromisso com a pessoa. Eu posso até continuar tendo afeto pela pessoa, mesmo não vivendo com ela. Mas isso faz com que eu não entre numa das piores mágoas que existe. Eu vejo muitas pessoas com câncer, os mais variados, pessoas muito doentes, pessoas que acabam a vida delas. Por quê? Porque não suportaram a traição. Mas se tiver uma análise, pensa, a pessoa se traiu. Ela cortou o compromisso, o problema é dela. Eu posso ter meu compromisso, posso continuar tendo afeto, e tudo bem. O problema é da pessoa que trai, não de quem é traído. E se a gente aprofundar, vai falar, bom, talvez eu também já tivesse terminado o compromisso. Né? Existem relacionamentos que já acabaram o compromisso interno de cada um. E por uma série de outras questões, continuam juntos. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que nós precisamos aprender a utilizar a inteligência emocional, utilizar a inteligência espiritual para a gente se livrar desses campos de mágoa, que são energias muito densas e negativas do nosso corpo. E quando eu não me livro disso? Olha como a alma tem uma inteligência diferente. Porque se eu não consigo trabalhar a minha emoção, se eu não consigo me libertar disso, a alma faz com que eu me liberte. Como? Mudando a minha atenção. Então eu tenho aqui uma coisa que eu não aguentei, porque fui traído, porque fui traída, aquilo fica uma perturbação, a alma fala, vou te salvar disso. Como assim, Rubens? O que vocês acham? No ponto de vista espiritual, é melhor, e é dura, essa pergunta é difícil, é melhor você ficar um doente psiquiátrico, louco, ou um doente físico? O que vocês acham? Então, toda vez que correr um risco, presta atenção, isso aqui é um código importante dentro da área da saúde. Toda vez que a pessoa correr risco de ficar com um distúrbio psiquiátrico, porque o distúrbio psiquiátrico pode perder a encarnação, porque a pessoa que é psiquiátrica perde a encarnação, não consegue mais lidar com nada. E pode isso continuar no pós-encarnação. Então a alma fala, não, eu vou salvar a mente, eu vou salvar da loucura, mesmo que isso traga uma doença física. A doença física é melhor que a doença mental, grave, estou falando grave, quadro psiquiátrico. Eu sou meio doente mental, mas aí tudo bem, é uma coisa trabalhável, que eu aguento, tudo bem, suportável. Tomo só 2 Gardenal por dia e vamos tocando a vida. Não, eu tomava, na minha adolescência eu tomei Comital, você imagina? Você iria no médico que na adolescência tomou Comital? Eu não fico falando isso aí, porque senão fica pesado para mim. Você pensou? Vai naquele médico que tomou Comital? Na adolescência só. Porque eu era sensitivo. Eu não sabia. Então, estou falando de quadros graves psiquiátricos. Então, a perturbação mental de uma coisa que você não consegue resolver, você vai perder a encarnação e o pós-encarnação vai dar um trabalho danado. Então, a alma fala, não, para. Eu vou tirar desse mundo mental e vou jogar no corpo físico. Eu materializo, eu somatizo. E aí, muitas pessoas, depois que passam por uma doença grave,
entendem que para que eu vou ficar com raiva, para que eu vou ficar magoado? Então, muita doença não vem para matar, vem para tirar a gente daquele estado emocional. Está muito estranho o que eu estou falando? Veja, a proposta é que a gente fique cada vez mais saudável. E nós precisamos entender como funcionam as doenças, como funciona o nosso padrão. Lembre-se sempre, a alma é o elemento maduro, é o espírito, é o maduro. O ego é a criança. A alma não se magoa, o espírito não se magoa. Quem se magoa é o ego. Então nós temos uma briga contínua de um adulto com uma criança. Esse adulto é o espírito, a criança é o ego. Existem pessoas que demoram para crescer, o ego fica um ego infantil, imaturo a vida toda. São pessoas que ficam egocêntricas, egoístas a vida toda. E aí, muitas vezes, a alma tem que bater para fazer amadurecer. Então, nós precisamos começar a utilizar conhecimentos para que a gente não vá de roldão nessas situações todas. Porque o que acontece? Quando eu passo por uma situação, então hoje mesmo, atendendo uma paciente, está lá com uma dificuldade afetiva no relacionamento, e então, mas eu estava bem, tudo bem, e de repente na minha mente veio tudo aquilo, eu comecei a ficar angustiado, para. Outro código que eu quero deixar para vocês, que a minha experiência fala o tempo todo. Toda vez que aconteceu uma coisa, que você fala, de repente, veio um pensamento, veio uma palpitação, um pânico, toda vez que você fala de repente, a possibilidade de ser uma interferência de fora, na minha opinião, é no mínimo 70%. Presta atenção. Nós somos guiados, manipulados com uma intensidade absurda e aumentou muito. Então eu não posso mais confiar plenamente nos meus pensamentos. Porque quando eu falo os meus pensamentos, podem não ser meus. O que eu estou falando é muito estranho? Só que o que eu tenho percebido, mesmo os espíritas, espiritualistas, umbandistas, esquecem que precisa vigiar e orar. Só que o vigiar e orar hoje em dia é uma intensidade muito maior na época dos evangelhos. O nível de interferência hoje é absurdamente maior. Eu posso dizer que eu não tenho nenhum tipo de evidência, não vejo nada. A minha mulher vê tudo. Então, quando eu pergunto para ela, tem espírito aqui? Ela fala, tem. Aí tudo é outra coisa. Mas eu não vejo nada. Mas eu deduzo pelo raciocínio. A pessoa chega lá para mim e fala, mas eu estava tudo bem. E de repente eu comecei a passar mal. Opa, peraí. Antes de você aceitar que isso é seu, que eu digo, passar mal é uma emoção, um pensamento, pergunte se é seu. Não dá para a gente simplesmente aceitar. Isso aqui é meu. O que eu estava falando? Outro dia, falando com uma psicóloga, falou, olha, para você começar a fazer um raciocínio psicológico, primeiro você precisa deixar a mente da pessoa só dela. Vem 2, 3 mentes junto, como é que você vai fazer um raciocínio psicológico? Imagine um atendimento com 3 pessoas ao mesmo tempo falando. Você vai conseguir atender? Tem psicólogo aqui? Vai conseguir atender? Não vai. Mas é isso que acontece. E eu digo que na maioria das vezes, entra no set terapêutico, a pessoa e mais 2, 3, quando eu estou sendo bonzinho, 2, 3, né? Porque às vezes entra um pouco mais. E ainda vão trocando, né? Vão lá, conta uma coisa aí vão outro, vai, conta outra. A psicóloga fica maluca, porque cada hora é uma queixa diferente, um problema diferente. Então, primeira coisa, vamos deixar a mente da pessoa sozinha, levando em consideração o questionamento. Será que o que você está pensando é só seu? E por que estou linkando com o perdão? Porque se eu pudesse dizer que existe uma base, se eu pudesse, Rubens, qual é o principal problema que você vê no planeta Terra? Se você dissesse um problema, qual é o principal problema? Na minha opinião, o principal problema é briga de energia. Briga de energia. O tempo todo existe uma briga sutil, invisível, pela energia vital. Os seres espirituais altamente evoluídos, eles conseguem pegar a energia do plasma, do fluido cósmico universal. Eles pegam energia e materializam, fazem tudo o que eles querem.
As entidades que ainda não alcançaram esse patamar, elas não conseguem, mas elas também querem energia. Elas também precisam de energia. Então elas vão buscar numa outra fonte. Então os espíritos, que ainda não estão muito evoluídos, que estão nesse caminho ainda, eles precisam de energia. Aonde é que eles vão buscar energia? Vocês têm ideia? Aonde? Exato, que nós temos. Às vezes não temos muito, mas tudo bem, né? Mesmo que seja pouquinho. Tanto que, se você viu o filme de vampiro alguma vez, você vê que aqueles vampiros, né? Aqueles vampiros, bonitão os vampiros, né? Eles sugavam o pescoço de uma menina bonita, jovem, né? Eles não pegavam nenhuma idosazinha lá, porque eles não tinham tanta energia. O negócio era pegar de pescoço. Mas hoje em dia, como está uma raridade e tem muito vampiro, eles estão pegando o pescoço de quem quiser, entendeu? Então, não, é impressionante. Por isso que, então, às vezes, tem pessoas que você vai conversar, você fica assim, não, tudo bem, vamos conversar à vontade e tal, né? Então, o tempo todo, nós possamos estar sendo vampirizados. Então, eu vejo muito bem, eu entendo do meu jeito, estratégias que existem desse plano, que está em processo de evolução, mas ainda não, e a proposta dele é tirar energia. Por que tanta onda de suicídio em jovens? Por quê? Porque quando é que essa gama de espíritos que estão no processo de evolução vão conseguir bastante energia? Quando um jovem se suicida, ele tem muita energia. E a imagem que demonstra é terrível, porque acabou de se suicidar, vem uma chusma de espíritos e retira toda a energia. Aquele espírito vira um trapo, vira uma questão, e ainda aquilo tem várias questões do mundo espiritual. Por isso que, então, a briga grande é de energia. Se nós não entendermos dessa maneira, nós vamos entrar em estratégias que vão permitir que suguem a nossa energia. Sugando a nossa energia, e como é que faz para sugar energia? Tem alguém que trabalha com TI aqui? Alguém que trabalha com TI? Só uma pessoa lá no fundo? O resto, ninguém não. O pessoal não quer levantar a mão. Tudo bem, não vou fazer nada, não vou cobrar. Só vou dizer o seguinte. Alguém me explica por que se o meu computador, o meu notebook está wireless, por que eu tenho que pôr antivírus? Não tem nenhum fio. Ué, como é que o hacker vai entrar? Não tem fio. Por quê? O wireless também, o hacker pode entrar no wireless também? Ou não? O que vocês acham? É óbvio. Então, essa coisa de falar nosso pensamento, nosso processo cerebral é um supercomputador. E nós podemos ser hackeados. E sendo hackeados para quê? Para que baixe nossa frequência. Para roubar dados. O hacker não faz isso? Ele não entra no computador, rouba dados, rouba informações, muitas vezes rouba dinheiro. Mas para isso ele precisa ser mais forte que o antivírus ou fazer você desligar o firewall, certo? Quando você sentir que tem uma situação que está te desestabilizando, uma das coisas, eu vou sugerir para você assim, nós hoje em dia temos muitas situações, principalmente no nosso país, onde nos deixam indignados. E quanto mais indignado eu fico, muito pé da vida com algumas situações, isto é uma estratégia, na minha opinião, para fazer a gente baixar o nosso nível de antivírus, de firewall. E aí o que acontece? Eu baixei, fiquei com raiva. Tem gente que xinga o político na televisão, fica xingando. E todos... Nossa, alguém se identificou lá. Então, para que é isso? Por que eu sinto isso? Para que há uma estratégia, para que a gente fique desestabilizado, para poder sugar nossa energia. Então, eu sugiro que evite falar mal de qualquer pessoa, principalmente de pessoas públicas, que você pode não gostar. Porque a estratégia é, quando você fala, você se conecta. Isso existem nuvens. Nuvens, que nem não tem nuvem na memória mental, tem nuvens. Essas nuvens estão lá, são egrégoras. E quando você começa a falar, você se conecta com aquilo. Se conectou com aquilo, opa, vamos desestabilizar. Desestabilizou, rouba a energia. Pode perceber que depois você fica nervoso, raivoso, você pode ficar cansado, ficar doente. Então hoje você tem inteligência, isso eu chamo de inteligência espiritual. Eu não vou me conectar com nenhuma dessas coisas. Por quê?
Quanto mais eu xingo, quanto mais eu falo mal, quanto mais eu critico, mais eu dou munição, eu dou energia. Eu fiquei pensando outro dia, nós não conseguimos, tudo bem. Mas imagine que se nós todos no Brasil começássemos a verdadeiramente orar para essas pessoas, a gente ia intoxicar, porque a oração ia mandar uma energia diferente do que eles estão acostumados. Ia intoxicar, capaz de desse um boot lá no sistema deles. Mas não é. Então a gente é provocado, notícias que são absurdas, situações que acabam não acontecendo, para quê? Para que a gente se desestabilize. Presta atenção. Hoje a estratégia é desestabilizar, porque a gente ficando desestabilizado, a gente fica passível de ser vampirizado. Anote mentalmente. Quando eu me desestabilizo em qualquer nível, em qualquer situação, o que está por trás, não importa o que seja, é uma intenção de conectar tubos mesmo, para roubar energia. Faz sentido o que eu estou falando? Ó, então, e aí, lógico, vai fazer você lembrar de uma situação. Outro dia, minha irmã veio falar comigo, né, conversando com ela. Minha mãe faleceu há uns 4, 5 anos, eu nem sei. Para mim, ela continua viva, mas tudo bem. E aí minha irmã veio lá chorando, mal. Eu estou ficando deprimida. Eu falei, por quê? Ah, porque eu estou lembrando, na última semana da nossa mãe, que ela estava viva, ela não queria ir para o hospital, mas teve que ir, e naquela semana ela desencarnou. E eu fiquei pensando, será que eu devia ter levado ela? Eu fiquei pensando, espera um pouquinho, para que serve isso? Você já sabe que ela está no plano espiritual, ela te visita espiritualmente, ela está ótima, para que serve esse pensamento? Percebe? Não tem nenhuma lógica esse pensamento. É claro que foi implantado para desestabilizar, para baixar nela e ela ser vampirizada, mas não tem lógica. Então isso eu chamo, hoje em dia, de inteligência espiritual. Opa, peraí, para que eu estou? Quantas vezes a gente está falando uma coisa que não tem nexo, não tem nenhum motivo? Porque existem muitas estratégias, e o pessoal do outro lado é muito esperto, para desestabilizar. Lembre-se, começou a desestabilizar, você está correndo algum risco de ser vampirizado. Está muito estranho o que eu estou falando? E cada vez. E uma das questões que eles entram é na mágoa, né? Ah, porque você lembra aquele namorado que você pegou com outro? Acho que a pior coisa é pegar o namorado com outro, né? Não é brincadeira. Então, nós precisamos entender que os ataques, hoje em dia, são sutis e servem para desestabilizar. Quando você começa a liberar o perdão, quer dizer, começa a perdoar, que nem o Paulo aqui que me perdoou, obrigado, Paulo, que me perdoou, mas ele que segue ganhando. Quando você perdoa, você se libera da água parada, você flui melhor na vida. Eu costumo dizer que quando você está com raiva de alguém, você está conectado com essa pessoa. E eu queria que você imaginasse um tubo ligado na pessoa e dólar indo para a pessoa, os seus dólares indo para a pessoa. Ah, então, ficou com raiva de alguém? Você está com raiva? Está conectado um tubo indo dólar. Só nota de 100 de dólar indo para a pessoa. Aí a pessoa cada vez fica melhor, né? E você é alimentando. Você fala, pô, não tem dinheiro para pagar as contas? E eu mandando dólar. Então, no mínimo, por economia de inteligência, por economia, para gestão emocional, para gestão física, para gestão de prosperidade, o perdão, quem sai ganhando é quem perdoa. Ficou muito confusa a conversa com vocês? Não? Então, a nossa proposta foi trazer uma maneira diferente de pensar. Uma maneira diferente de você entender uma coisa que todos nós vivemos. Por isso sou muito grato pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Essa casa nos acolhe de maneira, nossa, né? Você não tem ideia como eu me senti acolhido aqui, de poder trabalhar aqui humildemente, porque eu nem tenho motivo, não tenho nem como agradecer essa oportunidade que deram para mim, que não merecia estar aqui, mas eu agradeço. Eu não mereço, mas eu agradeço. E é uma casa aberta. Não tem dogmas e as entidades falam, cuidado com a religião. As entidades falam, cuidado com a religião. Cuidado para você não acreditar ou ficar na crença. E quando você acredita, você não pensa. E a proposta que eles têm nos trazido é assim, o mundo agora precisa começar a pensar. Por isso, essas conversas de vamos avaliar, vamos pensar. Por isso que humildemente eu quis trazer para você uma maneira diferente de pensar. Se você sair daqui com essa ideia,
quando uma pessoa conseguir se libertar, cortar esse fio, você vai começar a ver que a tua vida pode começar a melhorar em vários níveis. Você pode se curar de uma doença. Quem sabe você até deixa de ser corintiano, mas isso é mais difícil. Eu sou corintiano, já estou nessa fase. Então que nós possamos sentir a presença agora, de vocês fecharem os olhos, sentir a presença dos nossos amigos espirituais, que o tempo todo estão aqui conosco, nossos mentores, que nos trouxeram até aqui, que nos envolvem, e que você que veio aqui pela primeira vez, você que não pode vir mais aqui, mas eu quero que você fixe bem o ambiente, se ligue bem nessa vibração, registre fotograficamente o ambiente, porque você vai poder vir aqui mentalmente, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas, você está onde você estiver, na sua cidade, na sua casa, não pode vir? Feche os olhos, venha até aqui mentalmente, entre aqui, desça, toma um passe e vá para casa. Você vai ser atendido da mesma maneira. A ideia é que você entrando aqui, você pode estar conectado, você está fichado, e os amigos espirituais aqui vão cuidar de cada um de nós, mesmo à distância. Muito obrigado, fiquem com Deus.